Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico, aqui promovido pela Igreja Batista Jardim Marajoara. E vamos dar prosseguimento no nosso estudo pela carta de Tiago, essa carta do Novo Testamento, seguindo a nossa série Maturidade. Hoje vamos meditar em Tiago, capítulo 5, dos versículos 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Meus irmãos, o que Tiago está querendo nos ensinar aqui é que nesse mundo nós veremos muitas injustiças. Nesse mundo nós passaremos por situações muito difíceis. Nós teremos provações, tribulações, Nós vamos sofrer sim, nós vamos enfrentar dores aqui nesse mundo. O grande problema é nós deixarmos com que a nossa ansiedade prevaleça e queira encurtar o caminho, e queira buscar uma solução rápida, queira sair dessa situação de sofrimento a qualquer custo. E às vezes essas soluções rápidas trazem prejuízos para as nossas vidas. Às vezes vão fazer com que nós venhamos a brigar com outras pessoas, vão fazer com que nós caiamos então em pecados, com que nós venhamos até a fazer juramentos, e promessas de uma forma muito errada, E isso é muito complicado, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que esse mundo ele só será corrigido com a volta de Jesus Cristo. Por mais que nós nos esforcemos, e devemos sim nos esforçar para viver em um mundo bom, para fazer do mundo um lugar melhor, para fazer a nossa parte, mas ele nunca será corrigido enquanto o pecado ainda habitar nesse mundo. Isso é fato. E o próprio Jesus nos falou que quanto mais se aproximasse do fim, quanto mais estivesse próximo à volta dele, pior o mundo se tornaria. As situações da nossa vida seriam ainda mais piores. Então, o que nós precisamos entender, e o que o Tiago está querendo nos ensinar aqui, é que um cristão maduro, ele tem paciência e perseverança. Então, haja paciência, Esse é o título aqui da nossa mensagem, Haja paciência para você, cristão. Se você está caminhando nesse caminho do cristianismo e buscando a maturidade, você precisa também ter paciência. Agora, a paciência e a perseverança não são qualidades que nós nascemos com elas. Nós vemos as crianças, elas têm a tendência de serem bem impacientes, Querem tudo no tempo delas, senão elas abrem um berreiro, Senão já choram ali por qualquer coisa. Mas nós vamos desenvolvendo essas características. E é também um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo desenvolve isso na vida dos cristãos, para que eles sejam ainda mais pacientes, do que qualquer outra pessoa aqui neste mundo. Então, nós precisamos buscar esse fruto, e que o Espírito Santo desenvolva ele na nossa vida. Precisamos nos lembrar, assim como diz o versículo 8, que precisamos ser pacientes e ter o nosso coração fortalecido, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, pensando que estamos vivendo aí nos últimos dias, e estamos também vivendo aqui em dias de muita dificuldade, nós precisamos ter paciência. E para isso, Tiago ele nos dá 3 exemplos aqui para nós olharmos para esses exemplos e nos encorajarmos para ter paciência. E o primeiro exemplo que ele dá aqui é do agricultor. Ele vem falar aqui do agricultor, que devemos olhar para o agricultor,
O agricultor, ele é alguém que tem muito trabalho no seu dia a dia. Só que, por mais que ele possa trabalhar o dia inteiro debaixo do sol, um trabalho pesado e difícil, o resultado do seu trabalho não depende apenas das suas mãos, não depende apenas dos seus esforços. Ele depende de muitas situações que não estão no seu controle. Então ele depende do clima, né? Se tiver pouca chuva, ali a semente não vai se desenvolver, a planta vai secar. Se tiver muita chuva, a planta vai apodrecer. Se tiver pouco sol, a planta também não se desenvolve. Se tiver muito sol, aí a planta também pode queimar, né? Depender da planta, né? Se tiver uma geada, tem plantas que morrem, né, na geada. Então, são situações que o agricultor não tem controle, mas ele deve ser paciente. Fora isso, ele também precisa ser paciente, aguardando a semente germinar, né, e se desenvolver. Tudo isso leva tempo e às vezes vai levar muito, muito tempo. E nós precisamos entender que Deus também está realizando uma colheita na nossa vida. Ele está desenvolvendo frutos em nós, né? Frutos do Espírito Santo, as características de Cristo na nossa vida. E são frutos que não vão vir da noite para o dia, né? Não é um momento que eu me arrependi, me coloquei ali, né, de joelhos diante de Cristo e na hora que eu levanto eu já sou completamente diferente. É uma caminhada, essa caminhada de maturidade, como nós temos conversado aqui. E o Senhor vai desenvolver esses frutos na nossa vida com o passar do tempo. E para termos esses frutos na nossa vida, Deus vai nos fazer passar por diversas situações. Deus vai nos fazer passar por provações, né, por tribulações, para nos fortalecer e nos desenvolver. Então, nós precisamos ter sabedoria e entender que os momentos difíceis também podem ser momentos de grandes lições e de amadurecimento. Então, precisamos olhar para o agricultor e imaginar a nossa vida como a dele também. Um outro exemplo que ele nos dá aqui é dos profetas, né? O versículo 10 diz: Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Os profetas foram homens escolhidos por Deus, chamados por Deus, levantados por Deus, enviados por Deus. Eram homens que obedeciam ao Senhor, falavam a palavra do Senhor, faziam a vontade de Deus e mesmo assim eles sofriam perseguições, lutas e sofrimentos. Muitos não eram reconhecidos, muitos não eram valorizados na sua sociedade. E tudo isso deve nos ensinar, né? Quando nós olhamos para a vida dos profetas, nós devemos lembrar, porque nós temos uma tendência de pensar de que aquela pessoa que sofre, ela está sofrendo porque ela está pagando um pecado dela. É um castigo pela desobediência dela, né? E nós também não podemos pensar que uma vida de obediência vai fazer com que eu não sofra nessa vida. Eu estou sendo obediente a Deus, então não vou ter problema nenhum na minha vida, né? Minha vida vai ser um mar de rosas, né? Vai ser tudo tranquilo, eu vou ter uma saúde de ferro, vou ter bastante dinheiro, né? E nenhum problema vai me acontecer. Não, não é assim, meus irmãos. Olha o que Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você quiser viver piedosamente em Jesus, né, se você quiser viver consagrado ao Senhor Jesus e viver só para Ele, você pode aguardar a perseguição. Jesus disse, certamente no mundo tereis aflições. E Jesus é o nosso maior exemplo, né? Ele foi o único ser humano que não errou, que foi obediente, né, completamente obediente, foi o ser humano perfeito, e mesmo assim ele sofreu. O único que não deveria sofrer, ele sofreu. Então, quando nós olhamos para a vida dos profetas, né, e para a vida de Jesus, nós lembramos que, embora tenhamos sofrimento nessa vida, Deus cuida de nós, e Deus está realizando os seus propósitos em nós. Precisamos lembrar disso. Então, Tiago está falando aqui para olharmos para a vida dos profetas, né? Eu vejo isso aqui também como um convite para nós lermos mais a Bíblia, para nós estudarmos mais a palavra de Deus e conhecermos de fato a vida dos profetas. Às vezes a gente tem só aquele conhecimento
superficial, né? O que alguém falou, o que falaram em uma pregação, em uma aula de EBD. Mas não vamos conhecer os detalhes ali que estão escritos na palavra de Deus. Nós precisamos buscar conhecer a vida deles e tenho certeza que Deus usa, né, a história deles que está registrada na sua palavra para nos ensinar e para nos fortalecer, principalmente nos tempos difíceis. O terceiro exemplo que o Tiago nos fala aqui é lembrarmos de Jó. O versículo 11 diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Olha isso que o Tiago está nos falando. Que é muito gostoso nós vermos a perseverança na vida dos outros, né? Nós vemos, olha como aquela pessoa foi fiel, olha como essa pessoa passou pelas situações difíceis da vida dela e permaneceu firme, né? Foi perseverante. Isso é muito bonito. Mas e quando chega na nossa vez? E quando nós estamos passando pelas dificuldades, pelos problemas? Aí nos esquecemos que é bonito ser perseverante, ser paciente. Aí caímos então em uma ansiedade, né? Caímos então no desespero e queremos buscar um atalho para sair logo daquela situação difícil. Olha, meus irmãos, nós podemos aprender muito sobre paciência quando nós olhamos para a história de Jó. E eu falo para nós olharmos para a história e não só para a pessoa de Jó. Porque a pessoa de Jó também não estava entendendo tudo o que estava acontecendo ali, né? O livro de Jó nos mostra muito mais do que o próprio Jó estava vendo e do que o próprio Jó entendia. Nós temos a possibilidade de enxergar o restante, né? Jó ele não estava vendo os bastidores. Os bastidores mostram ali uma discussão, né, entre Deus e Satanás. E Deus glorificando o seu nome ali, né? Satanás falando que Jó só servia a Deus e só tinha fé em Deus porque Deus abençoava ele. E Deus mostra que não, que Jó era um homem fiel sim, né? Até nos momentos mais difíceis, né? E é maravilhoso nós vermos então Jó glorificando o nome de Deus através da sua paciência, através da sua perseverança, passando por aquele sofrimento, né? Passando por aquela dificuldade. Então, nós precisamos entender que a nossa mente ela é limitada. Em muitos momentos nós não vamos entender o que Deus quer naquela situação. Qual é o propósito de Deus? Talvez algum dia da nossa vida venhamos a entender, né? Mas às vezes nem isso vamos entender. Mas precisamos confiar em Deus, meus irmãos. Saber que Deus não nos faz sofrer à toa. Não existe sofrimento desnecessário na vida do crente. E os amigos de Jó estavam ali brigando com Jó, né? Mostrando uma tendência natural da humanidade. De falar que se a pessoa está sofrendo é porque ela merece, é porque ela aprontou alguma, né? É porque ela pecou. Então, meio que assim, confessa logo o seu pecado, né? Quem sabe Deus te perdoa e tira isso, né? E Jó falava assim, não fiz nada, né? Não me lembro, né? De algo que eu errei. Não é por aí. E é verdade, sim, que Deus castiga, né, as nossas vidas por algum pecado, por alguma desobediência. Nós trazemos, sim, para a nossa vida, né, situações difíceis em decorrência da nossa desobediência. Mas isso não quer dizer que todos os episódios de sofrimento e de tribulação são por causa da desobediência, né? Deus pode estar fazendo muito mais. No nosso caminho de maturidade, Deus nos leva a um novo nível de maturidade também através do sofrimento, dos sofrimentos da nossa vida. Foi isso que ele fez com Jó, né? Quando nós vemos no início do livro de Jó, depois separe um tempo para ler, lá descreve um testemunho maravilhoso de Jó. Eu gostaria muito de ser descrito daquela forma, né? Mostrando que Jó era um homem íntegro, fiel, né? Deus se agradava dele. Olha que maravilhoso isso, né? E mesmo assim, quando nós vemos lá no final, aí Jó fala assim, Jó 42:5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Olha que interessante isso, Jó foi para um novo nível de maturidade e de relacionamento com Deus. Mesmo sendo aquele homem, né, fantástico, exemplar do início do livro,
ele disse que naquele momento ele só ouvia falar a respeito de Deus. Mas, chega no final, ele pôde enxergar mais a Deus, né? Teve a sua visão ali mais clareada, né? E pôde conhecer mais a respeito de Deus. E ele viu então que Deus não faz com que nós passemos por sofrimentos desnecessários. Mas Deus traz sempre frutos para a nossa vida. Deus está sempre glorificando o seu nome na nossa vida. Deus tem os propósitos dele. E aí nós temos o versículo 12, né, que nos fala sobre juramento, né, de não jurarmos, né, mas que nem pelo céu nem pela terra, mas que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Né? Parece que é um texto desconexo, mas isso aqui nos lembra, e talvez por isso mesmo que Tiago escreveu esse texto aqui, é que nessas situações difíceis, muitas pessoas saem fazendo juramentos, né? Seja para Deus, seja para outras pessoas, para querer pegar esse atalho e sair da dificuldade. Mas até mesmo nos momentos difíceis, nós devemos manter a nossa palavra de cristão. Não precisamos jurar, mas precisamos manter a nossa palavra, seja o sim, sim, e o não, não. Então, não podemos perder a nossa paciência. Devemos nos manter perseverantes, até mesmo na tribulação. Lembrando que não existe vitória sem luta. Não tem como nós desenvolvermos a característica de perseverança se nós não passarmos por situações que exijam a perseverança. Então, que possamos nos manter firmes, fiéis, perseverantes e que haja paciência na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero você aqui no nosso próximo estudo, onde nós estudaremos o último estudo aqui, né, da nossa série Maturidade, Tiago, e que Deus abençoe a sua vida.